Nós já estamos de volta, viu? Depois da participação do Acir, então, estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, aqui pela sua TV Horizonte. E agora nós estamos em cadeia com as rádios América e Cultura AM. E hoje continuamos, com a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Recebemos no estúdio o Claudinei Dulim, do Avante. Também estão presentes conosco hoje, novamente, a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e o também jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre, na Rádio América AM, Paulo Azeredo. Lembrando, gente, que as entrevistas com os candidatos estão sendo exibidas sempre nos 2 últimos blocos do nosso programa, então a partir de 11h30 da manhã e em cadeia entre a TV Horizonte e a Rádio América e a Rádio Cultura, reforço. A ordem das entrevistas foi definida em consenso com os assessores dos candidatos e, como eu disse, hoje conosco, então, está o candidato Claudinei Dulim. Ele é natural de Belo Horizonte, tem 50 anos, é advogado, professor de Direito, pós-graduado em Direito e Processo Eleitoral. É vice-presidente nacional da Executiva Nacional do Avante. Já foi secretário municipal adjunto das regionais Nordeste e Venda Nova de Belo Horizonte, além de ter sido ouvidor do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Círia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Michele. Bom dia, telespectador aí. É um prazer estar aqui, muito grande para poder discutir Minas Gerais. Bom, candidato, só passando algumas orientações antes de começar a nossa entrevista, que será dividida em 2 blocos de 12 minutos, Além dos jornalistas que estão aqui no estúdio, nós também teremos perguntas de um representante do NESP, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, e da coordenadora de jornalismo da Rádio América e da TV Horizonte, Kátia Castro. E no finalzinho, quando estiver faltando 1 minuto, eu aviso para que o senhor possa fazer as considerações finais. Prazer. Candidato, o senhor foi um dos últimos candidatos a se lançar aí ao governo de Minas. Inicialmente, seu partido apoiaria Rodrigo Pacheco, que depois se lançou ao Senado Federal. E o porquê se lançar a concorrer aí ao governo de Minas? Essa pergunta ela é fundamental para a gente identificar bem a nossa candidatura nesse processo eleitoral. Bom, o que acontece? Nosso partido, mais do que apoiador, foi o grande articulador da candidatura do Rodrigo Pacheco ao governo do Estado. Mas numa movimentação nefasta de cúpulas políticas nacionais que interviram em Minas Gerais, escolhendo em quem a gente queria votar, a candidatura do Rodrigo foi violentamente retirada do cenário político para o governo de Minas. Restou ao Rodrigo, para evitar o isolamento, a candidatura ao Senado. Então, o Avante, para não se posicionar nem no grupo do PSDB, nem no grupo do PT, que não representava naquele momento os nossos anseios e o que nós estávamos propondo, nós fizemos até um direcionamento, até costurado por mim, dentro do partido, de caminharmos com a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. O problema é que a candidatura do Márcio Lacerda, do ponto de vista jurídico, ela se demonstrava muito frágil. Outra articulação de bastidor que foi violenta aqui em Minas Gerais e que as pessoas têm que se atentar a isso. Retiraram a candidatura do Márcio Lacerda, retiraram a candidatura da vereadora Marília Arraes, lá em Recife, que estava liderando as pesquisas juntamente com o governador do Estado, para poder atender interesses outros que não de cúpulas nacionais partidárias. Foi uma violência muito grande. Diante desse quadro, para não caminhar nem na candidatura do PSDB, nem na do PT, nós optamos por lançar a candidatura própria e meu nome foi escolhido pelo partido. Recebi com responsabilidade e com muito entusiasmo a candidatura. Estamos levando e conversando com as pessoas sobre ela e crescendo. Ah, certo. E agora nós temos a pergunta do coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é o professor Robson Sávio. Candidato, virou rotina num discurso de criminalização da política negar o papel de mediação e negociação do governante e transformá-lo num simples gestor, como se o Estado fosse uma empresa. Como o senhor sabe, uma empresa está voltada para o atendimento de interesses privados. O Estado existe para garantir o bem comum, ou seja, o interesse público. Aquele que recebe o mandato popular deve trabalhar para enfrentar as mazelas sociais que impedem a cidadania plena, o que significa entrar em conflito com interesses poderosos que desejam um Estado a serviço de uma economia que mata, conforme nos lembra o Papa Francisco. O senhor, se eleito, governará para atender a demanda dos segmentos que precisam de um Estado que atue para reduzir as desigualdades sociais e regionais? E para o senhor, administrar um Estado é como administrar uma empresa?
Então, candidato. Na verdade, essa pergunta é extremamente pertinente nesse momento que todos os candidatos fazem uma negação política coletiva. Não é isso, né? Nós temos que ter o cuidado de entender que a gestão do Estado ela deve ser uma gestão empresarial, mas a sensibilidade do governante é uma sensibilidade política. Então nós temos que, não adianta dizer também só que vamos ocupar as pastas estratégicas do governo com técnicos altamente qualificados, se não tiver a direção sensível do governador do Estado. Né? Então nós não podemos terceirizar a responsabilidade. A gestão do Estado, sim, tem que ser empresarial. Agora, a forma de ouvir, de compreender as pessoas, que é o mais importante, e que a ausência que ocorreu nesses governos de ouvir as pessoas ao longo desses 16, 20 anos, culminou no estado que nós estamos. Então nós vamos ouvir com muita sensibilidade, com habilidade, com diálogo, conversando com as pessoas o tempo todo. Nós não vamos visitar as cidades mineiras, nós vamos estar presentes nas cidades mineiras. Então nós precisamos de ter a sensibilidade para ouvir, a sabedoria para agir, mas a gestão tem que ser como se fosse uma empresa privada. Paulo Zeredo, sua pergunta. Exato, bom dia. Bom dia, Paulo. O senhor fez parte da ouvidoria do DR, né? E como ouvidor deve ter ouvido bastante, inclusive, né? Em termos de reclamações, as estradas, enfim. A gente tem casos seríssimos que não são de gestão estadual, mas que fazem parte de uma, digamos, uma cogestão, porque há de se brigar por isso junto aos deputados, como, por exemplo, a BR-381. Falta de recursos ou falta de vontade política para se fazer a coisa realmente acontecer? Porque a cada ano que passa são mais pessoas que morrem, né? Paulo, você já respondeu a sua pergunta quando você fala da coparticipação do Estado. Eu acho que vai para além da coparticipação do Estado. Eu tenho ouvido ao longo dessa campanha candidatos que estão no governo, ou ex-governadores, enfim, eu tenho ouvido os candidatos falar muito sobre a questão que são obras federais. Gente, mas se está morrendo mineiro em rodovia federal, é problema de Minas Gerais. Então a gente não consegue compreender por que o governo do Estado não consegue estabelecer com o governo federal pelo menos o cumprimento do cronograma dessas obras federais. A gente fica observando, por exemplo, a luta solitária do prefeito Calil aqui em Belo Horizonte no sentido da municipalização das ações do anel. Não é municipalização do anel rodoviário, mas das ações. Não consegue resolver porque o governo do Estado não se envolveu nesse processo, assim como não envolveu no processo da 381 e não vai envolver em outros porque não tem vontade política. Nós estamos digladiando com o governo federal há 16 anos. Ora o PSDB não aponta no governo do Estado com o governo federal do PT. E depois inverte. E porque as bandeiras, as cores das bandeiras partidárias são diferentes, Minas fica prejudicada. Não há diálogo entre o governo de Minas e o governo federal. Isso tem prejudicado profundamente os mineiros. Então, nós vamos, a partir da nossa eleição, que vai acontecer, nós vamos para o segundo turno, nós vamos buscar um diálogo permanente com o governo federal. Porque Minas Gerais está isolada. Você vê que Minas Gerais não tem um ministro. Minas Gerais nunca teve uma posição tão humilhante igual está agora. Nós vamos estabelecer diálogo com as bancadas estadual e federal, com os senadores, com os governadores e as bancadas dos outros estados e vamos estar permanente em diálogo com o governo federal. A falta de recurso a que você se refere não é falta de recurso financeiro, é falta de gestão do recurso financeiro, dos recursos humanos, dos recursos naturais. Isso está acontecendo em Minas Gerais, falta de gestão. Nós vamos dar gestão para essa questão das rodovias federais. Michele. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, o senhor já declarou que pretende cortar algumas secretarias. Sim. Quais secretarias seriam essas e quais os critérios para esse corte? Excelente pergunta. Essa pergunta, ela que mais tem mexido aí com a equipe de governo. É o seguinte, gente, eu não vou aqui mencionar quais secretarias que nós vamos cortar, porque a gente vai criar movimentos corporativistas que podem criar algum entrave na campanha e até nos primeiros dias de governo. O que eu quero dizer para você, Michele, é o seguinte, corte de secretaria tem que haver. Mas nós não podemos abandonar a política pública que funciona. Porque quando a gente critica os governos atuais, e não é só o atual, são os últimos governos de Minas Gerais. A gente está criticando, mas a gente entende que não é terra arrasada. Tem políticas que funcionam. Essas políticas nós vamos manter. Só que a secretaria que foi incorporada por aquela secretaria que incorporou, ela vai manter a política daquela incorporada. Mas só para te dar um exemplo, aqui em Minas Gerais nós temos Casa Civil, Relações Institucionais e Governo. São duas secretarias com 3 temáticas. Perfeitamente criar uma secretaria só para atender as 3 temáticas. Elas são interdisciplinares, elas dialogam o tempo todo. Então não há necessidade da gente ficar mantendo o Estado tão inchado igual está. A gente precisa cortar, manter política pública que funciona, mas acima de tudo, enxugar a máquina com gente qualificada,
técnicos, mas com sensibilidade política, como eu disse anteriormente. Então nós vamos fazer isso sim, isso é ato de primeiro dia de governo. Você vai unir as três, mas vai cortar gente? Não, nós vamos cortar 35% dos cargos de confiança focados nas assessorias. No primeiro dia de governo. E mais do que isso, os cargos de gerenciamento e de direção são as chamadas funções públicas, tecnicamente dizendo, nós vamos, em 80%, 90%, ofertar esses cargos ao servidor da casa. Primeiro, porque é mais barato, segundo, que ele que tem a gestão das pastas onde eles já atuam. Então, nós vamos despartidarizar a administração pública. É isso que nós pretendemos fazer. E isso já é possível com servidores concursados até, que tem no Estado hoje? Perfeitamente possível. E outra coisa, essa é a lógica que foi se perdendo ao longo dos tempos. Porque para atender demandas partidárias, acordos pré-eleição, etc., a máquina foi inchando, colocando na chefia pessoas, deputado que perdeu a eleição, ex-vereador, não sei, nós vamos acabar com isso. Nós vamos oportunizar para que o servidor público ocupe os cargos de gerenciamento e direção, certo? Em grande medida. É lógico que nós não vamos ter 100% do servidor público, que tem departamentos, tem unidades das secretarias, por exemplo, que a gente precisa de pessoas que atendam uma questão política, que tem que dialogar, e aí nós vamos ter gente qualificada lá, independentemente de partido político, mas nós vamos despartidarizar a administração. E isso precisa ser feito. Tá certo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco, o candidato ao governo de Minas, Claudinei Dulim, continua conosco. Então, até daqui a pouquinho.